Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará de seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o 3. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. A dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presente
sentido de que não poderia usar redes sociais nem de terceiros em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Dani, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos. Uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, a nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio e não custa nada. Sorrir no presente fará do seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam,
se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o Tris. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Trali, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, a barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga
se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará de seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas às quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o 3. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao
sentido de que não poderia usar redes sociais nem de terceiros em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Draghi, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de tudo. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, a nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará do seu sorriso um momento eterno. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo.
Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará de seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o Tris. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. A dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Dani, naquele momento, quando teve as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem.
rosto, as têmporas, da cabeça, nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio e não custa nada. Sorrir no presente fará do seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração.
No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o 3. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Trali, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, a barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny DeCarlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã.
O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questionar. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará de seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas às quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o Tris. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Draghi, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos. uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva.
Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, a nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora o livro de Johnny de Carlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará do seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés
inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o 3. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Thales, naquele momento, quando teve primeiro as medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica e as proibições, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos e pés. Visualizemos a luz dourada dentro do nosso corpo, desintoxicando todo o sangue, purificando todas as células. Vamos sentir que a luz bendita do Pai está conosco, abrindo nossos caminhos. Agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência. E nesse instante, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Isso, que nosso ser se erga, se liberte de todo mal. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ver agora o livro de Johnny DeCarlo, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Relaxemos nosso corpo. Nós vimos o segundo preceito, só por hoje não se preocupe. E agora vamos ver a continuação. A preocupação nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Vivo hoje.
O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O sábio supera o passado sem voltar a errar. Transforma a preocupação em ocupação e prepara o futuro sem questioná-lo. Assim como a raiva bloqueia o chakra básico, a preocupação obstrui o chakra umbilical, sexual, o chakra que nos traz a alegria de viver. O tolo se preocupa e o inteligente se ocupa. O sábio apenas sorri. Rir é o melhor remédio, não custa nada. Sorrir no presente fará de seu sorriso um momento eterno. Veja como tudo brilha depois que a sujeira é retirada. A preocupação se transforma em tristeza e é assim veneno para o nosso corpo. Ria muito quando as preocupações o estiverem oprimindo. Você voltará a sentir alegria, que é o nosso estado natural. Riso e alegria são as formas mais simples de expressar gratidão ao nosso Criador. É verdadeiramente possível, através do riso, acabar com os distúrbios de saúde, que nada mais são do que a congestão do fluxo da alegria. Não é preciso ter um motivo para rir. Ria pelo simples fato de rir. Se você tem dificuldade em começar, assista comédias, leia livros de humor. A alegria contagia. Quando alguém num grupo rígido e tenso começa a rir, logo todos se relaxam, se unem pela emoção. Em pouco tempo todos estão rindo sem se preocupar. A pessoa que apresenta muita preocupação também pode se tratar com os florais de Bach. A essência Red Chestnut é indicada para aqueles que têm profunda preocupação com as pessoas as quais amam. O floral Holly desenvolve nosso amor incondicional e facilita nossa sintonia com esse hábito de gratidão. Para a oração meditativa sobre gratidão, sente-se confortavelmente, tire os sapatos, apoie a sola dos pés inteiramente no chão. Coloque as mãos em concha sobre o chakra cardíaco. Feche os olhos e volte a atenção para este chakra. Vivencie a oração. No final, agradeça também pela energia do Reiki, que está sempre à nossa disposição quando dela necessitamos. Em seguida, vamos ver o Tris. Agora, concentre-se, feche seus olhos, ponha sua mão no coração e procure sentir a luz de Deus em seu ser. Há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Então, tem aqui, hoje, o grande questionamento que se faz em Brasília, porque Bolsonaro participou, através de celular, das manifestações que estavam acontecendo ontem em várias cidades do Brasil. Então, em algumas cidades, quando tinha alguém próximo, ele chegou a falar, a acenar. Então, isso era questionado. O que queria ser feito em relação ao que o Bolsonaro estava fazendo no dia de ontem? Ele realmente não estava presencial, mas já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não poderia usar redes sociais, nem de terceiros, em relação a manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a percepção de que sim, houve descumprimento daquelas medidas cautelares. Veja, Draghi, naquele momento, quando teve as medidas
tornozeleira eletrônica e as supervisões, todo o movimento era para ser Agora vamos uma prisão domiciliar ou prisão preventiva. Agora vamos relaxar nosso corpo, flexionar nossas mãos, sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos de cura. Vamos fazer a automassagem. Rosto, as têmporas, o alto da cabeça, a nuca, os ouvidos. Já tô indo. Os braços e mãos, tô acabando. Braços e mãos, toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas em toda a extensão, o joelho.